turminha do 8º ano, tudo bom? Vamos aqui à realização de correção de atividades, tá? Capítulo 2 de História, a Revolução Industrial. Lá na seção Explore seus conhecimentos. Vamos aí com a primeira questão na página 37. As minas de carvão inglesas do século 18 e 19 eram galerias subterrâneas que abasteciam a indústria nascente naquele país. Nelas, as atividades humanas era altamente insalubre. Se trabalhava aproximadamente 14 horas por dia e a criança era utilizada para cavar túneis mais profundos e estreitos, extraindo mais de 10 milhões de toneladas de carvão mineral por ano. A Inglaterra passou a utilizar locomotivas, teares e máquinas de fiação e aos poucos substituir a manufatura. Nas primeiras jazidas, utilizava-se bomba d'água para retirar a água que se acumulava no fundo das minas. O escocês James Watt utilizou essa tecnologia e a adaptar aos teares, desenvolvendo então, segundo o historiador José Jobson de Andrade Arruda, o seu motor a vapor que desencadeou a revolução. Vamos lá na opção correta, certo? São muitas questões aqui nesse capítulo, então vamos para ir diminuindo, enxugando mais esse vídeo, tá, meus amores? Com base nas informações do texto, é correto afirmar que a crescente substituição da manufatura, a grande utilização de carvão mineral e o uso dos motores a vapor são caracterizados na chamada Revolução Industrial. Então, letra B é a nossa opção, tá, meus amores? Vamos lá, página 38, questão 2. As condições de trabalho nas fábricas inglesas na primeira metade do século XIX inspiraram muitos livros, a maioria descrevendo o ambiente das fábricas de forma bastante negativa. Salários baixos, frio e umidade, jornada de até 16 horas diárias, ar poluído, máquinas que provocavam mutilações, além dos castigos físicos e humilhações sofridas pelos operários. Com o passar do tempo, as antigas associações de trabalhadores, conhecidas como de ajuda mútua, foram substituídas por outras instituições que lutavam por melhores condições de trabalho e salários. Marque a alternativa que apresenta esse tipo de instituição. Isso aí, gente, é o surgimento dos sindicatos, né? Que vem com uma forma de tentar proteger os trabalhadores. Hoje em dia tem sindicato dos médicos, das enfermeiras, dos professores. Esses sindicatos foram criados para defender não só os direitos, mas também lutar por melhoria no trabalho, certo? Questão 3. A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no final do século XVIII e no século XIX. Vamos aqui. Mudou substancialmente a vida do ser humano, que não era mais dono do seu tempo como os mestres artesãos o eram. Letra 3, questão 3, letra D, certo? Olha só, gente. Os artesãos trabalhavam em casa, com a ajuda da família, com a ajuda daquele pupilo que ele estava ensinando. Já com as fábricas, ele tinha que bater ponto, ele tinha que cumprir aquelas 16 horas diárias de trabalho. Então, ele não era mais dono do tempo dele. E após sair dessa fábrica, será que ele tinha uma vida social, né? Uma fábrica insalubre? Será que ele estava em condições de ter uma vida social, né? Tia, mas depois do trabalho tomava um banho. Não é assim, gente. O corpo cansa, ia respirar aquele ar insalubre, né? Então gerava muita doença e quando saía da fábrica, praticamente o trabalhador não tinha mais condições de manter uma vida social, sei lá, sentar e passear e fazer qualquer outra coisa, certo? Questão 4. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo.
Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu maior completo desenvolvimento e a sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado tornou-se quase um selvagem. Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. É um autor muito bom, gente. Ele tem uma série de livros, tá? Que fala da Era das Revoluções. Ele vem falando, né? Vários ocorridos da história. Essa observação feita por Alex Tocqueville em 1835 descreve a cidade de Manchester, Inglaterra, durante a Revolução Industrial. A leitura do texto permite afirmar que o autor constatava que a industrialização poderia trazer como consequência a degradação socioambiental, certo? Questão 4, letra D. Porque o homem chegou no mais alto grau de tecnologia para aquela época, mas o tratar, o olhar com o outro estava incivilizado totalmente, certo? Questão 5, que ela está dividida entre página 38 e 39, vamos lá, certo? Um dos marcos iniciais da Idade Contemporânea é a Revolução Industrial, a partir da qual a produção se tornou mecanizada, realizada a partir de máquinas, reduzindo o tempo de fabricação e aumentando assim os lucros. Analise as seguintes proposições sobre esse tema. As primeiras máquinas surgidas eram bastante simples e baratas e foram empregadas nas atividades das nascentes indústria têxtil. Sim, a indústria têxtil, gente, era produzir tecido para vender para os países que ainda mantinham o sistema de escravidão. Esses tecidos, sem cuidado algum, eram para produzir a roupa dos escravos, tá? Então, primeira opção aí, verdadeira, tá? A industrialização iniciou-se simultaneamente em todos os países da Europa, sempre a partir de um maquinário leve e barato. Falso. Nenhum processo histórico, meus amores, ocorre simultaneamente, certo? E nem de forma igual. Cada local tem o seu processo. No fundo, assim, olhando, analisando, pode ser o mesmo, mas ela ocorre de formas e tempos diferentes, tá certo? Opção 3. A rotina das fábricas era marcada por longas jornadas de trabalho e condições desfavoráveis de higiene e segurança para os trabalhadores. Verdadeiro, completamente certo. A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra devido aos fatores como disponibilidade de recursos financeiros e mão de obra. Verdadeiro. Inglaterra foi sim a pioneira na industrialização, certo? Com a industrialização surgiu também a organização do movimento operário, que lutava por direitos dos trabalhadores e melhores condições de vida. Totalmente verdadeiro. Então, opção B de bola, tá, meus amores? Questão 6 aí, tá? O servo pertence à terra e rende frutos para o dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende-se em leilão 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar. Ao operário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, o capitalismo. O texto indica que houve uma transformação nesses espaços urbanos e rurais, com a implementação dos sistemas capitalistas, devido às mudanças tecnológicas ligadas ao desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho, certo? Então, questão 6, letra C. Mudou totalmente as fábricas, mudou totalmente esse modo de vida, né, do homem. Leia os textos a seguir. Certo?
Léo Huberman e Miriam Moreira Leite. São 2 textos aí, certo? Espero que vocês leiam, que eu não quero gastar mais tempo aí no nosso vídeo. As estratégias empregadas pelo texto para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são, respectivamente, acentuar inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo do trabalho. Então, 7, letra B de bola, certo? Realizem a leitura do texto, tá, meus amores? Vamos lá. Página 40, questão 8. Sobre a Revolução Industrial, pode-se afirmar que foi um movimento contínuo, transformador da sociedade no âmbito socioeconômico, que se desenvolveu em fases e alterou profundamente o modo de vida anteriormente conhecido. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. A era agrícola e de manufatura doméstica foi substituída com a introdução de uma revolução tecnológica e industrial, que alterou os meios de produção e, consequentemente, alterou as relações de trabalho. 8ª, opção A de amor, tá, meus amores? O trecho a seguir são fragmentos de declarações feitas por indivíduos que vivenciaram as transformações industriais na Inglaterra, as primeiras décadas do século XIX. Essas declarações foram dadas ao Comitê Especial criado pelo governo britânico para analisar a situação no mundo do trabalho no país, depois do início da industrialização. Leia atentamente os trechos. Então, gente, esse comitê, ele ouvia os trabalhadores, certo? Como eram as condições de trabalho. Cada partezinha do texto vem um depoimento, certo? Vamos aqui na opção A. De que maneira os indivíduos que prestavam depoimento ao comitê especial descreveram condições de vida na fábrica? Eles apresentaram uma visão positiva desses espaços? Justifique suas respostas. Gente, os depoimentos davam uma visão negativa para as fábricas, certo? Falando do barulho, né, do mau cheiro, das máquinas que acabavam por machucar os funcionários. Então, era uma visão totalmente negativa. Eles falaram realmente o que eles passavam ali no dia a dia, certo? É possível relacionar esses relatos com o surgimento de organizações de trabalhadores ao longo do século XIX? Explique sua resposta. Sim, meus amores, sabe por quê? Se vocês lembra que eu até comentei com vocês, se eu fosse uma professora tirana, chegasse lá, hoje eu vou fazer uma prova surpresa e pronto, fez, ai tia, não posso fazer, não é da minha conta, vai ser feito porque eu quero assim. Então, vocês iriam começar a se rebelar contra mim, começariam o quê? A ir na direção, a ir na coordenação para buscar solução para esse problema. Então, qual era o problema aqui dos trabalhadores? Né? Altas jornadas de trabalho, salários baixos, ambiente insalubre. Então, viu-se a necessidade da criação de alguma instituição para cuidar dos interesses destes. Certo, meus amores? Vamos aqui na página 41 com a questão 10. O texto a seguir foi escrito por Friedrich Engels em 1845 e descreve a maneira como os trabalhadores ingleses se organizavam antes da introdução do sistema de manufatura. Leia atentamente o texto e responda o que se pede. O texto é um pouquinho longo, espero que vocês leiam, certo? Vamos aqui aos questionamentos. Letra A. De que maneira Engels descreve a situação dos trabalhadores antes da introdução do sistema de manufatura? Olha só, gente, era bem positiva. Eles viviam de forma tranquila, eles trabalhavam em suas casas, administravam esse tempo para a sua produção, certo? Tinham uma qualidade de vida justamente por trabalharem em casa. Ah, mas a produção era baixa? Infelizmente. Mas se existia essa questão da qualidade de vida, certo, meus amores?
Letra B. Com base nos seus conhecimentos na leitura atenta do texto, é possível dizer que Engels descreve no trecho selecionado um sistema. Com base em seus conhecimentos e na leitura atenta do texto, é possível dizer que Engels descreve no texto selecionado um sistema de manufatura? Justifica suas respostas. Não, certo? O sistema de manufatura era realizado em unidades produtivas, portanto, não se pode dizer que o trabalho era realizado na casa do trabalhador, certo? Além disso, a divisão do trabalho no sistema de manufatura fazia com que cada trabalhador ficasse responsável por uma pequena etapa do trabalho. Ele era sequencial, né? Enquanto o cara às vezes trabalhava e produzia uma peça e do início até o finzinho era ele que produzia. Agora o sistema já era outro. Para montar essa peça aqui, um ia colocar essa peça, outra era responsável, então era todo sequenciado o trabalho, tá, meus amores? Vou ficando por aqui, certo? Espero que façam as leituras aí devidas, tá? E qualquer coisa, manda um recadinho aí no Klesmer, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!